O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 285. Daksha louva Madeva integralmente. Yudhishthira disse: cabe a ti, ó majestade, me dizer aqueles nomes pelos quais Daksha, aquele progenitor de criaturas, adorou a grande divindade. Ó impecável, uma curiosidade reverente me impele a ouvi-los. Bhishma disse: ouça, ó Bharata, quais são os nomes, secretos e proclamados, daquele Deus de deuses, daquela divindade de feitos extraordinários, daqueles asceta de votos secretos. Daksha disse: eu te reverencio, ó Senhor de todos os deuses, o destruidor das tropas dos Asuras. Tu és o paralisador da força do próprio comandante celeste. Tu és adorado por deuses e danavas. Tu és de 1000 olhos, tu és de olhos ferozes, e tu és de 3 olhos. Tu és o amigo do soberano dos Yakshas. Tuas mãos e pés se estendem em todas as direções para todos os lugares. Também teus olhos e cabeça e boca estão virados para todos os lados. Teus ouvidos também estão em todos os lugares no universo, e tu mesmo estás em todos os lugares, ó Senhor. Tu és de orelhas de seta, tu és de orelhas amplas, e tu és de orelhas de pote. Tu és o receptáculo do oceano. Tuas orelhas são como aquelas do elefante, ou do touro, ou como palmas estendidas. Saudações a ti. Tu tens 100 estômagos, 100 revoluções, e 100 línguas. Eu te reverencio. Os proferidores do Gayatri cantam teus louvores ao proferirem o Gayatri, e os devotos do Sol te adoram ao adorarem o Sol. Os rishis te consideram como Brahmana, como Indra, e como o ilimitável firmamento acima. Ó tu de forma poderosa, o oceano e o céu são tuas duas formas. Todas as divindades moram em tua forma, assim como o gado mora dentro do curral. Em teu corpo eu vejo Soma, e Agni, e o Senhor das Águas, e Aditya, e Vishnu, e Brahmana, e Vrihaspati. Tu, ó ilustre, és causa e efeito e ação e instrumento de tudo irreal e real, e tu és criação e destruição. Eu me curvo a ti que és chamado de Bhava e Sarva e Rudra. Eu me curvo a ti que és o concessor de bênçãos. Eu sempre me curvo a ti que és o Senhor de todas as criaturas. Saudações a ti que és o matador de Andaka. Saudações a ti que tens 3 madeixas emaranhadas, a ti que tens 3 cabeças, a ti que estás armado com um tridente excelente, a ti que tens 3 olhos e que és, portanto, chamado de Trianvaka e Trinetra. Saudações a ti que és o destruidor da cidade tripla. Saudações a ti que és chamado de Chanda, e Kunda, a ti que és o ovo universal e também o portador do ovo universal. A ti que és o portador do bastão do asceta, a ti que tens ouvidos em todos os lugares, e a ti que és chamado de Dandimunda. Saudações a ti cujos dentes e cabelos são virados para cima, para ti que és imaculado e branco, e que estás estendido por todo o universo. A ti que és vermelho, a ti que és moreno, e a ti que tens uma garganta azul. Saudações a ti que és de forma incomparável, que és de forma terrível, e que és altamente auspicioso. A ti que és Surya, que tens uma guirlanda de Suryas ao redor de teu pescoço, e que tens estandartes e bandeiras portando o emblema de Surya. Saudações a ti que és o Senhor dos espíritos e fantasmas, a ti que tens pescoço de touro, e que estás armado com o arco, a ti que esmagas todos os inimigos, a ti que és a personificação do castigo, e a ti que estás vestido em folhas de árvores e trapos. Saudações a ti que carregas ouro em teu estômago, a ti que estás envolvido em armadura dourada, a ti que és de crista de ouro, a ti que és o Senhor de todo o ouro no mundo. Saudações a ti que tens sido adorado, que mereces ser adorado, e que ainda estás sendo adorado. A ti que és todas as coisas, que devoras todas as coisas, e que és a alma de todas as coisas. Saudações a ti que és o Tri em sacrifícios, que és os mantras védicos proferidos em sacrifícios, e que possuis bandeiras e estandartes brancos. Saudações a ti que és o centro do universo, que és causa e efeito na forma dos 5 elementos primordiais, e que és o envoltório de todas as coberturas. Saudações a ti que és chamado de Krisanasa, que tens membros magros, e que és magro. Saudações a ti que és sempre alegre e que és a personificação dos sons e vozes confusos.
Saudações a ti que estás prestes a ser esticado na terra, que já estás esticado, e que permaneces em posição vertical. Saudações a ti que és fixo, que estás correndo, que és calvo, e que tens cabelos emaranhados em tua cabeça. Saudações a ti que és afeiçoado à dança e que golpeias tuas bochechas inchadas fazendo de tua boca um tambor. Todo devoto de Mahadeva deve encher sua boca com ar e então, fechando seus lábios, bater em suas bochechas, deixando o ar sair suavemente a cada golpe, e ajudar com o ar dos pulmões para manter a corrente firme. Por fazer isso um tipo de barulho é feito como bom, bom, babam, bom. Mahadeva é afeiçoado a esta música e é representado fazendo-a muitas vezes. Saudações a ti que gostas de lótus que florescem em rios, e que sempre gostas de cantar e de tocar instrumentos musicais. Saudações a ti que és o primogênito, que és a principal de todas as criaturas, e que és o aniquilador do Asura Vala. Saudações a ti que és o mestre do tempo, que és a personificação de Kalpa, que és a encarnação de todos os tipos de destruição, grandes e pequenas. Saudações a ti que ris terrivelmente e tão alto quanto a batida de um tambor, e que cumpres votos terríveis. Saudações para sempre a ti que és feroz, e que tens 10 braços. Saudações a ti que estás armado com ossos e que gostas das cinzas das piras mortuárias. Saudações a ti que és impressionante, que és terrível de se contemplar, e que és um observador de votos e práticas temíveis. Saudações a ti que possuis uma boca feia, que tens uma língua parecida com uma cimitarra, e que tens dentes grandes. Saudações a ti que gostas de carne cozida e não cozida, e que consideras a vina de cabaça como muito preciosa. Saudações a ti que causas a chuva, que ajudas a causa da justiça, que és identificável com a forma de Nandim, e que és a própria justiça. Saudações a ti que estás sempre te movendo como vento e as outras forças, que és o controlador de todas as coisas, e que estás sempre empenhado em cozinhar todas as criaturas no caldeirão do tempo. Saudações a ti que és a principal de todas as criaturas, que és superior, e que és o dador de benefícios. Saudações a ti que tens as melhores guirlandas, os melhores perfumes, e os melhores mantos, e que dás as melhores bênçãos para as melhores criaturas. Saudações a ti que és afeiçoado, que és livre de todas as afeições, que és da forma da contemplação yoga, e que és adornado com uma guirlanda de akshas. Saudações a ti que és unido como causa e desunido como efeitos, e que tens a forma de sombra e de luz. Saudações a ti que és amável, e que és terrível, e que és extraordinariamente de tal maneira. Saudações a ti que és auspicioso, que és tranquilo, e que és o mais tranquilo. Saudações a ti que tens uma perna e muitos olhos, e que tens somente uma cabeça. A ti que és feroz, a ti que és satisfeito com pequenas oferendas, e a ti que és afeiçoado à equidade. Saudações a ti que és o artífice do universo, e que estás sempre unido com o atributo de tranquilidade. Saudações a ti que carregas um sino para assustar inimigos, que és da forma do tinido feito por um sino, e que és da forma do som quando ele não é perceptível pelo ouvido. Saudações a ti que és como 1000 sinos retinindo juntos, e que gostas de uma guirlanda de sinos, que és como o som que os ares vitais fazem, que és da forma de todos os aromas e do barulho confuso de líquidos ferventes. Saudações a ti que estás além de 3 uns, e que gostas de 2 uns. Uns são sons místicos que são como emblemas para várias coisas. Saudações a ti que és extremamente tranquilo, e que tens as sombras das árvores das montanhas como tua habitação. Tu gostas da carne do coração de todas as criaturas, tu purificas de todos os pecados, e és da forma de oferendas sacrificais. Saudações a ti que tens a forma do sacrifício, que és o próprio sacrificador, que és o Brahmana em cuja boca é despejada a manteiga sacrificial, e que és o fogo no qual é despejada a manteiga inspirada com mantras. Em sacrifício a manteiga é despejada com mantras na boca de um Brahmana escolhido que representa os deuses, e também no fogo sagrado. Saudações a ti que és da forma de ritviges sacrificais, que tens teu sentido sob controle, que és feito de sattva, e que tens rajas também em teu feitio. Saudações a ti que és das margens de rios, dos próprios rios, e do Senhor de todos os rios o oceano. Saudações a ti que és o dador de alimento, que és o Senhor de todo o alimento, e que és idêntico àquele que ingere alimento.
Saudações a ti que tens 1000 cabeças e 1000 pés, a ti que tens 1000 tridentes erguidos em tuas mãos, e 1000 olhos. Saudações a ti que és da forma do sol nascente, e que és da forma de uma criança, que és o protetor dos servidores, todos os quais são da forma de crianças. Isto se refere aos passatempos de Krishna nos bosques de Vrinda com as crianças rústicas que eram seus companheiros, e que és, além disso, da forma de brinquedos de crianças. Saudações a ti que és velho, que és cobiçoso, que já estás agitado, e que estás prestes a ser agitado. Saudações a ti que tens mechas de cabelo marcadas pela corrente do Ganges, e que tens mechas de cabelo parecidas com folhas da erva munja. A corrente sagrada do Ganges, saindo dos pés de Vishnu, é segurada por Brahma em seu kamandalu ou jarro. De lá ela sai, e percorrendo os céus cai na cabeça de Shiva, pois somente Shiva é poderoso o suficiente para suportar aquela queda. Os cabelos emaranhados de Shiva levam a marca da queda. Saudações a ti que és gratificado com as 6 ações bem conhecidas, e que és dedicado à realização dos 3 atos. As 6 ações bem conhecidas são: realizar sacrifícios, ajudar nos sacrifícios de outros, estudar, ensinar, fazer doações e aceitar doações. Shiva está dedicado à primeira, à terceira e à quinta dessas ações. Saudações a ti que designaste os deveres dos respectivos modos de vida. Saudações a ti que mereces ser louvado em sons, que és da forma da tristeza, e que és da forma do barulho profundo e confuso. Saudações a ti que tens olhos brancos e castanhos, como também pretos e vermelhos. Saudações a ti que dominaste teus ares vitais, que és da forma de armas, que rachas todas as coisas, e que és extremamente magro. Saudações a ti que sempre falas de religião, prazer, lucro e emancipação. Saudações a ti que és um Sankhya, que és o principal dos Sankhyas, e que és o introdutor do Sankhya Yoga Vedanta Yoga. Saudações a ti que tens um carro e que não tens um carro para tuas viagens. Isto é, capaz de rumar, sem obstrução, através da água, fogo, vento e espaço. Saudações a ti que tens as intersecções de 4 estradas em lugar de teu carro. A ti que tens a pele de um veado preto como tua peça de roupa superior, e que tens uma cobra como teu fio sagrado. Saudações a ti que és Esana muito desejado, ou muito cobiçado por todas as pessoas, que és de corpo tão firme quanto o raio, e que tens madeixas verdes. Saudações a ti que és de 3 olhos, que és o marido de Anvika, que és manifesto, e que és imanifesto. Saudações a ti que és desejo, que és o concessor de todos os desejos, que és o matador de todos os desejos, e que és o discriminador entre o gratificado e o não gratificado. Saudações a ti que és todas as coisas, que és o dador de todas as coisas, e o destruidor de todas as coisas. Saudações a ti que és as cores que aparecem no céu ao anoitecer. Saudações a ti que és de força imensa, que és de braços poderosos, que és um ser poderoso, e que és de grande refulgência. Saudações a ti que pareces com uma massa poderosa de nuvens, e que és a encarnação da eternidade. Saudações a ti que és de corpo bem desenvolvido, que és de membros emaciados, que tens cabelos emaranhados em tua cabeça, e que estás vestido em cascas de árvores e peles de animais. Saudações a ti que tens madeixas emaranhadas tão refulgentes quanto o sol ou o fogo, e que tens cascas e peles como teus trajes. Saudações a ti que possuis o resplendor de 1000 sóis, e que estás sempre engajado em penitências. Saudações a ti que és o excitamento da febre, e que és dotado de madeixas emaranhadas encharcadas com as águas do Ganges caracterizadas por centenas de redemoinhos. Saudações a ti que repetidamente revolves a lua, os yugas, e as nuvens. Isto é, tu crias e destróis estes repetidamente ou os colocas em movimento. Tu és alimento, tu és aquele que come aquele alimento, tu és o dador de alimento, tu és o cultivador do alimento, e tu és o criador do alimento. Saudações a ti que cozinhas comida e que comes comida cozida, e que és Andos, o vento e o fogo. Ó o Senhor de todos os senhores dos deuses, tu és as 4 classes de criaturas vivas, isto é, as vivíparas, as ovíparas, as nascidas da sujeira, e as plantas. Tu és o Criador do universo móvel e imóvel, e tu és seu destruidor. Ó o principal de todas as pessoas conhecedoras de Brahma, aqueles que estão familiarizados com Brahma te consideram como Brahma.
Os proferidores de Brahma dizem que tu és a fonte suprema da mente, e o refúgio do qual espaço, vento, e luz dependem. Tu és os Rishis e os Samas, e a sílaba Om. Ó o principal de todas as divindades, aqueles proferidores de Brahma que cantam os Samas constantemente cantam a ti quando eles preferem as sílabas Aim Aim, Uva Aim, e Uva Oim. Estas são sílabas que todos os cantores de Samas proferem para prolongar palavras curtas para manter o ritmo. Tu és composto dos Vyajoses, dos Rishis, e das oferendas despejadas no fogo sacrificial. Os hinos contidos nos Vedas e nos Upanishads adoram a ti. Isto é, aquele que é adorado naqueles hinos é tu mesmo e nenhum outro. Tu és os Brahmanas e os Kshatriyas, os Vaisyas, e os Sudras, e as outras castas formadas por mistura. Tu és aquelas massas de nuvens que aparecem no céu. Tu és relâmpago. E tu és o ribombo do trovão. Tu és o ano, tu és as estações, tu és o mês, e tu és a quinzena. Tu és Yuga, tu és o tempo representado por um piscar de olhos, tu és Kasta, tu és as constelações, tu és os planetas, tu és Kala. Tu és os topos de todas as árvores, tu és os topos mais altos de todas as montanhas. Tu és o tigre entre os animais inferiores, tu és Garuda entre as aves, e tu és Ananta entre cobras. Tu és o oceanos de leite entre todos os oceanos, e tu és o arco entre os instrumentos para lançar armas. Tu és o trovão entre as armas, e tu és a verdade entre os votos. Tu és aversão e tu és desejo, tu és afeição e tu és estupor de raciocínio, tu és clemência e tu és inclemência. Tu és esforço, e tu és paciência, tu és cobiça, tu és luxúria e tu és ira, tu és vitória e tu és derrota. Tu estás armado com massa, e tu estás armado com flechas, tu estás armado com o arco, e tu carregas o katanga e o jarjara em tuas mãos. Tu és aquele que derruba e perfura e golpeia. Tu és aquele que guia todas as criaturas e aquele que lhes dá dor e aflição. Tu és justiça que é marcada por 10 virtudes. Tu és riqueza ou lucro de todo tipo. E tu és prazer. Tu és Ganga, tu és os oceanos, tu és os rios, tu és os lagos, e tu és os tanques. Tu és as trepadeiras finas, tu és as plantas rastejantes mais grossas, tu és todas as espécies de grama, e tu és as ervas decíduas. Tu és todos os animais inferiores e tu és as aves. Tu és a origem de todos os objetos e ações, e tu és aquela estação que produz frutas e flores. Tu és o início e tu és o fim dos Vedas. Tu és o Gayatri, e tu és Om. Tu és verde, tu és vermelho, tu és azul, tu és escuro, tu és de cor sangrenta, tu és da cor do sol, tu és moreno, tu és dourado, e tu és azul escuro. Estas são as 10 cores conhecidas para os Rishis. Tu és sem cor, tu és da melhor cor, tu és o fazedor de cores, e tu és sem comparação. Tu és do nome do ouro, e tu gostas de ouro. Tu és Indra, tu és Yama, tu és o dador de bênçãos, tu és o senhor da riqueza, e tu és Agni. Tu és o eclipse, tu és o fogo chamado Chitrabano, tu és Rahu, e tu és o sol. Tu és o fogo sobre o qual manteiga sacrificial é derramada. Tu és aquele que despeja a manteiga. Tu és aquele em honra de quem a manteiga é despejada, tu és a própria manteiga que é despejada, e tu és o pujante senhor de tudo. Tu és aquelas seções dos Brahmas que são chamadas de Trisuparna, tu és todos os Vedas. E tu és as seções chamadas Satarudriya nos Vyajoses. Tu és o mais santo dos santos, e a mais auspiciosa de todas as coisas auspiciosas. Tu animas o corpo inanimado. Tu és o Chit que mora na forma humana. Investido com atributos, tu te tornas sujeito à destruição. Tu és Jiva, que é aquele que nunca está sujeito à destruição quando não envolvido com atributos. Tu és pleno, contudo tu te tornas sujeito à decadência e morte na forma do corpo que é o acompanhamento de Jiva. Tu és o ar da vida, e tu és Sattva, tu és Rajas, tu és Tamas, e tu não estás sujeito ao erro. Tu és os ares chamados Prana, Apana, Samana, Udana, e Vyana. Tu és o abrir do olho e o fechar do olho. Tu és a ação de espirrar e tu és a ação de bocejar. Tu és de olhos vermelhos, isto é, da cor do lótus que estão sempre virados para dentro olhando a própria alma, em Samadhi. Tu és de grande boca e estômago grande. As cerdas em teu corpo são como agulhas. Tua barba é verde. Teu cabelo está virado para cima. Tu és mais rápido do que o mais rápido.
Tu és conhecedor dos princípios de música vocal e instrumental, e gostas de música vocal e instrumental. Tu és um peixe que vaga nas águas, como Jiva vaga no espaço, e tu és um peixe envolvido na rede, como Jiva envolvido por ignorância ou ilusão é obrigado a tomar nascimento. Tu és completo, tu gostas de esportes, e tu és da forma de todas as brigas e disputas. Tu és o tempo, tu és o mau tempo, tu és o tempo que é prematuro, e tu és o tempo que é maduro demais. Tu és o assassinato, tu és a navalha que mata, e tu és aquele que é morto. Tu és o auxiliar e tu és o adversário, e tu és o destruidor de ambos, auxiliares e adversários. Tu és o tempo quando as nuvens aparecem, isto é, o tempo do dilúvio universal. Tu és de dentes grandes, e tu és Samvataka e Valaka, que são as nuvens que aparecem na ocasião da destruição universal. Tu estás manifesto na forma de esplendor. Tu estás oculto por estares envolvido por Maya ou ilusão. Tu és aquele que conecta as criaturas com os frutos de suas ações. Tu tens um sino em tua mão. Tu brincas com todas as coisas móveis e imóveis como com teus brinquedos. Tu és a causa de todas as causas. Tu és um Brahma na forma de Pranava, tu és Svara. Tu és o portador do Danda, tua cabeça é calva, isto é, tu és um Paramahansa, alguém que renunciou ao mundo e seus costumes, e tu és aquele que tem suas palavras, ações e pensamentos sob controle. Tu és os 4 yugas, tu és os 4 Vedas, tu és aquele de quem os 4 fogos sacrificais, que são Treta, Avasatya, Dakshina, e Saya têm fluído. Tu és o diretor de todos os deveres dos 4 modos de vida. Tu és o fazedor das 4 classes. Tu sempre gostas de jogar dados. Tu és astúcia. Tu és o chefe dos espíritos divididos em Ganas clãs, e seu soberano. Tu estás adornado com guirlandas vermelhas e vestido em mantos que são vermelhos. Tu dormes no leito da montanha, e tu gostas da cor vermelha. Tu és o artesão. Tu és o principal dos artistas, e é de ti que todas as artes têm fluído. Tu és o arrancador dos olhos de Bhaga. Tu és feroz, e tu és aquele que destruiu os dentes de Pushan. Tu és Svaya, tu és Vada, tu és Vashati, tu és a forma da saudação, e tu és as palavras namas proferidas por todos os devotos. Tuas observâncias e penitências não são conhecidas para outros. Tu és Pranava. Tu és firmamento salpicado com miríades de estrelas. Tu és Datri Vishnu, e Vidatri de 4 cabeças, e Sandatri aquele que junta todas as coisas em uma, Vidatri o planejador de destinos, e o refúgio de todas as coisas na forma da causa suprema, e tu és independente de todo refúgio. Tu conheces Brahma, tu és penitência, tu és verdade, tu és a alma de Brahmacharya, e tu és simplicidade. Tu és a alma das criaturas, tu és o criador de todas as criaturas, tu és existência absoluta, e tu és a causa de onde o passado, o presente, e o futuro, têm surgido. Tu és terra, tu és firmamento, e tu és céu. Tu és eterno, tu és autodominado, e tu és o grande Deus. Tu és iniciado, e tu és não iniciado. Tu és perdoador, tu és rancoroso, e tu és o castigador de todos os que são rebeldes. Tu és o mês lunar, tu és o ciclo dos yugas, isto é, Kalpa, tu és destruição, e tu és criação. Tu és luxúria, tu és a semente vital, tu és sutil, tu és grosseiro, e tu gostas de guirlandas feitas de flores carnicara. Tu tens um rosto como aquele de Nandin, tu tens um rosto que é terrível, tu tens um bonito rosto, tu tens um rosto feio, e tu és sem rosto. Tu tens 4 rostos, tu tens muitos rostos, e tu tens um rosto ardente quando envolvido em batalhas. Tu és de estômago de ouro, isto é, Narayana, tu és independente de todas as coisas como uma ave não ligada à terra de onde ela deriva seu alimento e a qual ela pertence, tu és Ananta, o senhor das cobras poderosas, e tu és Virati, o mais imenso dos imensos. Tu és o destruidor da injustiça, tu és chamado de Maparsva, tu és Chandradhara, e tu és o chefe dos clãs de espíritos. Tu mugiste como uma vaca, tu foste o protetor das vacas, e tu tens o senhor dos touros como teu servidor. A identidade de Mahesvara com Narayana ou Krishna é aqui pregada. Em sua encarnação de Krishna, Vishnu brincava com os filhos dos vaqueiros de Vrinda e mugia de modo divertido como uma vaca. Ele também protegeu o gado de Vrinda de enchentes, veneno, etc. Govrishesvara é Nandin, o atendente de Mahadeva.
Tu és o protetor dos três mundos, tu és Govinda, tu és o diretor dos sentidos, e tu não podes ser compreendido pelos sentidos. Tu és a principal de todas as criaturas, tu és fixo, tu és móvel, tu não tremes, e tu és da forma do trêmulo. Tu não podes ser resistido, tu és o destruidor de todos os venenos, tu não podes ser resistido em batalha, e tu não podes ser superado, tu não podes ser feito tremer, tu não podes ser medido, tu não podes ser derrotado, e tu és vitória. Tu és de velocidade rápida, tu és a lua, tu és Yama o destruidor universal, tu suportas sem vacilar frio e calor e fome e fraqueza e doença. Tu és todas as agonias mentais, tu és todas as doenças físicas, tu és o curador de todas as doenças, e tu és aquelas próprias doenças as quais tu curas. Tu és o destruidor do meu sacrifício que tinha se esforçado para fugir na forma de veado. Tu és a chegada e a partida de todas as doenças. Tu tens uma crista alta. Tu tens olhos como pétalas de lótus. Tua habitação é no meio de um bosque de lótus. Tu carregas o bastão do asceta em tuas mãos. Tu tens os três Vedas como teus três olhos. Tuas punições são violentas e severas. Tu és o destruidor do ovo de onde o universo surge. Tu és o bebedor de veneno e fogo, tu és a principal de todas as divindades, tu és o bebedor de Soma, tu és o senhor dos Maruts. Shiva é representado como aquele que aceita todas as coisas que são rejeitadas por outros. Nisto consiste sua verdadeira divindade, pois para a divindade nada no universo pode ser inaceitável ou digno de ser rejeitado. As cinzas da pira mortuária são dele, o veneno produzido pelo batimento do oceano foi dele. Ele salvou o universo por engolir o veneno naquela ocasião. Tu és o bebedor de néctar. Tu és o mestre do universo. Tu brilhas em glória, e tu és o senhor de todos os brilhantes. Tu proteges do veneno e da morte, e tu bebes leite e soma. Tu és o principal dos protetores daqueles que caíram do céu, e tu proteges aquele que é a principal das divindades, Brahman. Ouro é a tua semente vital. Tu és homem, tu és mulher, tu és neutro. Tu és uma criança, tu és um jovem, tu és velho em idade com teus dentes gastos, tu és o principal dos nagas, tu és sacra, tu és o destruidor do universo, e tu és seu criador. Tu és Prajapati, e tu és adorado pelos Prajapatis, tu és o sustentador do universo, tu tens o universo como tua forma, tu és dotado de grande energia, e tu tens teus rostos virados em todas as direções. O sol e a lua são teus dois olhos, e o avô é teu coração. Tu és o oceano. A deusa Sarasvati é tua fala e fogo e vento são teu poder. Tu és dia e noite. Tu és todos os atos inclusive o abrir e o fechar dos olhos. Nem Brahman, nem Govinda, nem os rishis antigos são competentes para compreender tua grandeza, ó divindade auspiciosa, realmente. Aquelas formas sutis que tu tens são invisíveis para nós. Salve-me, ó, e proteja-me como um pai protege seu próprio filho. Ó, proteja alguém. Eu mereço tua proteção. Eu te reverencio, ó impecável. Tu, ó ilustre, és cheio de compaixão por teus devotos. Eu sou sempre devotado a ti. Que seja sempre meu protetor aquele que fica sozinho no outro lado do oceano, em uma forma ser difícil de ser compreendida, e subjugando muitos milhares de pessoas. O comentador explica que por Mahadeva ficando sozinho quer se dizer que ele é o conhecedor, o conhecido, e o conhecimento. No outro lado do oceano significa no outro lado do desejo e apego, etc. Subjugando muitos milhares de pessoas significa superando-as por sua energia e conhecimento. Eu reverencio aquela alma de yoga que é contemplada na forma de uma luz refulgente por pessoas que têm seu sentido sob controle, que possuem o atributo de sattva, que têm regulado suas respirações, e que têm conquistado o sono, isto é, os yogins. Eu reverencio aquele que é dotado de cabelos emaranhados, que carrega o bastão do asceta em sua mão, que é possuidor de um corpo que tem um abdômen alongado, que tem um kamandalu atado às suas costas, e que é a alma de Brahman. Eu reverencio a ele que é a alma da água, em cujo cabelo estão as nuvens, nas juntas de cujo corpo estão os rios, e em cujo estômago estão os 4 oceanos.
Eu procuro a proteção dele que, quando chega ao fim do yuga, devora todas as criaturas e se estica para dormir na ampla extensão de água que cobre o universo. Que ele que, entrando na boca de Raul bebe Soma e que se tornando Svarbano devora Surya também, proteja-me. Os eclipses da lua e do sol são causados, de acordo com a mitologia purânica, por Raul devorando a lua e o sol em certos intervalos bem conhecidos. Raul é um Asura cuja cabeça somente ainda está viva. Veja a Diparva, no batimento do oceano. As divindades, que são meras crianças e que surgiram todas de ti depois da criação de Brahma, desfrutam de suas respectivas partes nas oferendas sacrificais. Que elas desfrutem pacificamente daquelas oferendas feitas com Svaisvada, e que elas derivem prazer daqueles presentes. Eu as reverencio. Que aqueles seres que são da estatura do polegar e moram em todos os corpos, sempre me protejam e gratifiquem. Estes seres são Rudras ou porções do grande Rudra. Eu sempre reverencio aqueles seres que, morando dentro das criaturas incorporadas, fazem as últimas gritarem de dor sem elas mesmas gritarem de dor, e que as alegram sem elas mesmas estarem alegres. Eu sempre reverencio aqueles Rudras que moram em rios, em oceanos, em colinas e montanhas, em cavernas de montanhas, nas raízes de árvores, em currais de vacas, em florestas inacessíveis, nas intersecções de estradas, em praças abertas, em margens de rios e lagos e oceanos, em abrigos de elefantes, em estábulos, em abrigos de carros, em jardins e casas abandonadas, nos 5 elementos primordiais, e nas direções principais e secundárias. Eu reverencio repetidamente aqueles que moram no espaço entre o Sol e a Lua, como também nos raios do Sol e da Lua, e aqueles que moram nas regiões inferiores, e aqueles que se dirigiram à renúncia e outras práticas superiores por causa do Supremo. Eu sempre reverencio aqueles que são incontáveis, que são incomensuráveis, e que não têm forma, aqueles Rudras, isto é, que são dotados de atributos infinitos. Já que tu, ó Rudra, és o criador de todas as criaturas, já que, ó Ara, tu és o mestre de todas as criaturas, e já que tu és a alma que mora em todas as criaturas, portanto tu não foste convidado por mim para meus sacrifícios. Já que tu és aquele que é adorado em todos os sacrifícios com presentes abundantes, e já que tu és o criador de todas as coisas, portanto, eu não te convidei. Ou, talvez, ó Deus, entorpecido por tua ilusão sutil, eu falhei em te convidar. Fique satisfeito comigo, abençoado por ti mesmo, ó Bhava, comigo possuído pela qualidade de Rajas. Minha mente, minha compreensão, e meu Chitta todos moram em ti, ó Deus. Ouvindo essas adorações, aquele Senhor de todas as criaturas, Mahadeva, parou de pensar em infligir danos adicionais sobre Daksha. De fato, muito satisfeita, a divindade ilustre se dirigiu a Daksha, dizendo: ó Daksha de votos excelentes, eu estou satisfeito com essas tuas adorações. Tu não precisas me louvar mais. Tu alcançarás minha companhia. Pela minha graça, ó progenitor de criaturas, tu ganharás o resultado de 1000 sacrifícios de cavalo, e de 100 vajapeyas por este teu sacrifício incompleto. Uma vez mais, Mahadeva, aquele mestre completo de palavras, dirigiu-se a Daksha e disse a ele estas palavras repletas de grande consolação: seja tu a principal de todas as criaturas no mundo. Tu não deves, ó Daksha, nutrir quaisquer sentimentos de angústia por esses danos infligidos a teu sacrifício. Tem sido visto que em kalpas anteriores eu também tive que destruir teu sacrifício. Então no kalpa atual eu sou obrigado a fazer o mesmo, pois todos os kalpas devem ser similares em relação aos eventos que acontecem neles. Ó tu de votos excelentes, eu te concederei novamente mais algumas bênçãos. Receba-as de mim. Dissipando essa tristeza que cobre tua face, ouça-me com total atenção. Com a ajuda de argumentos dirigidos à razão, as divindades e os Danavas têm extraído dos Vedas, que consistem em 6 ramos, e do sistema de Sankhya Yoga, um credo pelo qual eles têm praticado as mais austeras das penitências por muitos longos anos. A religião, no entanto, que eu extraí, é sem paralelo, e produtiva de benefícios por todos os lados. Ela está aberta para homens em todos os modos de vida praticarem-na. Ela leva à emancipação,
Ela pode ser adquirida em muitos anos ou através de mérito por pessoas que têm controlado seus sentidos. Ela está envolta em mistério. Aqueles que são desprovidos de sabedoria a consideram como censurável. Ela é oposta aos deveres declarados em relação às 4 classes de homens e os 4 modos de vida, e concorda com aqueles deveres somente em uns poucos detalhes. Aqueles que são hábeis na ciência de tirar conclusões de premissas podem compreender sua adequação, e aqueles que transcenderam todos os modos de vida são dignos de adotá-lo. Nos tempos antigos, ó Daksha, esta religião auspiciosa chamada Pasupata foi extraída por mim. A observância apropriada daquela religião produz benefícios imensos. Que aqueles benefícios sejam teus, ó altamente abençoado. Rejeite esta febre do teu coração. Tendo dito estas palavras, Mahadeva, com sua cônjuge Uma e com todos os seus servidores desapareceu da vista de Daksha de destreza incomensurável. Aquele que recitar este hino que foi primeiro proferido por Daksha ou que escutá-lo quando recitado por outro, nunca encontrará nem menor mal e obterá uma vida longa. De fato, como Shiva é a principal de todas as divindades, assim mesmo este hino, em conformidade com os Shrutis, é o principal de todos os hinos. Pessoas desejosas de fama, reino, felicidade, prazer, lucro e riqueza, como também aquelas desejosas de saber, devem escutar com sentimentos de devoção a recitação deste hino. Alguém sofrendo de doença, alguém afligido pela dor, alguém mergulhado em melancolia, alguém afligido por ladrões ou por medo, alguém sob o descontentamento do rei em relação a seu cargo, fica livre do medo por escutar ou recitar este hino. Por escutar ou recitar este hino, uma pessoa, mesmo nesse seu corpo terrestre, obtém igualdade com os espíritos que formam os servidores de Mahadeva. Alguém vem a ser dotado de energia e fama, e purificado de todos os pecados através da virtude deste hino. Nem Rakshasas, nem Pisachas, nem fantasmas, nem Vinayakas criam distúrbios na casa onde este hino é recitado. A mulher, também, que escuta este hino com fé piedosa, enquanto cumpre as práticas de Brahmacharya, consegue culto como uma deusa na família de seu pai e naquela de seu marido. Sempre vêm a ser coroadas com êxito todas as ações daquela pessoa que escuta ou recita com atenção absorta este hino inteiro. Pela recitação deste hino todos os desejos que alguém forma na própria mente e todos os desejos que ele veste em palavras são coroados com fruição. Obtém todos os objetos de desfrute e prazer e todas as coisas que são desejadas por ele aquele homem que, praticando o autodomínio, faz segundo os ritos devidos oferendas para Mahadeva, Gua, Uma e Nandin, e depois disso profere seus nomes sem demora, na ordem apropriada e com devoção. Tal homem, partido desta vida, ascende para o céu, e nunca tem que tomar nascimento entre os animais ou aves intermediários. Isto foi dito até pelo pujante Vyasa, o filho de Parasara. Capítulo 286. Adhyatma, discussão sobre compreensão, pronome feminino. Yudhishthira disse, diga-me, ó avô, o que é Adhyatma com respeito ao homem de onde ele surge? Bhishma disse, ajudado pela ciência de Adhyatma alguém pode conhecer tudo. Ele é, também, superior a todas as coisas. Eu irei, com a ajuda da minha inteligência, explicar para ti este Adhyatma acerca do qual tu me perguntaste. Escute, ó filho, a minha explicação. Terra, vento, espaço, água, e a luz formando a quinta, são as grandes essências. Estas são as causas da origem e da destruição de todas as criaturas. Os corpos das criaturas vivas ambos, o sutil e o grosseiro, ó touro da raça Bharata, são o resultado da combinação das virtudes destes 5. Aquelas virtudes cujas combinações produzem os corpos das criaturas repetidamente começam a existir e repetidamente se fundem na causa original de todas as coisas, isto é, a alma suprema. Daquelas 5 essências primordiais são criadas todas as criaturas, e naqueles 5 grandes elementos todas as criaturas se dissolvem, repetidamente, como as ondas infinitas do oceano se erguendo do oceano e baixando naquele que as causa. Como uma tartaruga estica suas pernas e as recolhe outra vez em si mesma, assim mesmo o número infinito de criaturas surge de e entra naquelas 5 grandes essências fixas.
Na verdade, o som surge do espaço, e toda a matéria densa é o atributo da terra. A vida é do vento. O gosto é da água. A forma é citada como sendo a propriedade da luz. Todo o universo móvel e imóvel é dessa maneira estas 5 grandes essências existindo juntas em várias proporções. Quando chega a destruição, a diversidade infinita de criaturas se dissolve naquelas 5, e mais uma vez, quando começa a criação, elas surgem das mesmas 5. O Criador coloca em todas as criaturas as mesmas 5 grandes essências em proporções que ele acha apropriadas. São os ouvidos, e todas as cavidades, esses 3, têm o espaço como sua causa produtora. Gosto, todas as substâncias aquosas ou suculentas, e a língua, são citados como sendo as propriedades da água. Forma, o olho, e o fogo digestivo no estômago, são citados como partilhando da natureza da luz. Aroma, o órgão do olfato, e o corpo, são as propriedades da terra. Vida, toque, e ação são citados como sendo as propriedades do vento. Eu assim expliquei para ti, ó Rei, todas as propriedades das 5 essências primordiais. Tendo criado estas, a divindade suprema, ó Bharata, uniu com elas Sattva, Rajas, Tamas, tempo, consciência de funções, e a mente formando o 6º. Karma Buddhi significa consciência ou percepção de funções. Cada sentido ou órgão sabe instintivamente qual é seu objeto e percebe aquele objeto imediatamente. Essa percepção de suas próprias funções, a qual cada sentido possui é aqui designada como Karma Buddhi. Aquilo que é chamado de compreensão mora no interior do que tu vês acima das solas dos pés e abaixo do topo da cabeça. No homem os sentidos de conhecimento são 5. O 6º sentido é a mente. O 7º é chamado de compreensão. O Kshetrajna ou alma é o 8º. Os sentidos e aquilo que é um ator devem ser averiguados pela compreensão de suas respectivas funções. As condições ou estados chamados Sattva, Rajas, e Tamas, dependem dos sentidos para seu refúgio ou formação. Os sentidos existem simplesmente para apreender as impressões de seus respectivos objetos. A mente tem a dúvida como sua função. A compreensão é para a averiguação. O Kshetrajna é citado como sendo somente uma testemunha inativa das funções dos outros. Sattva, Rajas, Tamas, tempo, e ações de vidas passadas, ó Bharata, estes atributos dirigem a compreensão. A compreensão é os sentidos e os 5 atributos supracitados. Quando a compreensão está ausente, os sentidos com a mente, e os 5 outros atributos isto é, Sattva, Rajas, Tamas, tempo, e ações cessam de existir. Aquilo pelo qual a compreensão vê é chamado de olho. Quando a compreensão ouve, ela é chamada de ouvido. Quando ela cheira, ela se torna o sentido do olfato. E quando ela experimenta os vários objetos de paladar, ela vem a ser chamada pelo nome de língua. Quando também ela sente o toque dos vários objetos de tato, ela se torna o sentido do tato. É a compreensão que vem a ser modificada diversamente e frequentemente. Quando a compreensão deseja alguma coisa, ela se torna a mente. Os 5 sentidos com a mente, os quais separadamente constituem as fundações da compreensão, são as criações da compreensão. Eles são chamados de indriyas. Quando eles ficam manchados, a compreensão também se torna manchada. A compreensão, residindo em jiva, existe em 3 estados. Às vezes ela obtém alegria, às vezes ela cede à dor, e às vezes ela existe em um estado que não é nem prazer nem dor. Tendo como sua essência essas condições ou estados Sattva, Rajas, e Tamas, a compreensão revolve por estes 3 estados, ou seja, os ocupa um depois do outro. Como o Senhor dos rios, isto é, o oceano que sobe e desce, sempre se mantém dentro de seus continentes, assim mesmo a compreensão, que existe em conexão com os 3 estados, existe na mente incluindo os sentidos. Quando o estado de Rajas é despertado, a compreensão se torna modificada em Rajas. Êxtases de prazer, alegria, contentamento, felicidade e satisfação de coração, estes, quando excitados de alguma maneira, são as propriedades de Sattva. Inveja, aflição, tristeza, descontentamento e rancor, surgindo de causas específicas, são o resultado de Rajas.
ignorância, apego e erro, negligência, estupor e terror, avareza, melancolia, sono e procrastinação. Estes, quando ocasionados por causas específicas, são as propriedades de tamas. Qualquer estado de corpo ou de mente, ligado com alegria ou felicidade, que surge, deve ser considerado como devido ao estado de sattva. Tudo que for repleto de tristeza e desagradável para alguém deve ser considerado como proveniente de rajas. Sem começar algum ato de tal maneira, alguém deve dirigir sua atenção para ele para evitá-lo. Tudo que é repleto de erro ou entorpecimento em corpo ou mente, e que é inconcebível e misterioso, deve ser conhecido como ligado a tamas. Dessa maneira, eu expliquei para ti quais coisas neste mundo moram na compreensão. Por conhecer isso alguém se torna sábio. O que mais pode ser a indicação de sabedoria? Saiba agora a diferença entre estas duas coisas sutis, isto é, compreensão e alma. Uma delas, a compreensão, cria atributos. A outra, a alma, não os cria. Embora elas sejam, por natureza, distintas uma da outra, ainda assim elas sempre existem em um estado de união. Um peixe é diferente da água na qual ele mora, mas o peixe e a água devem existir juntos. Os atributos não podem conhecer a alma. A alma, no entanto, os conhece. Aqueles que são ignorantes consideram a alma como existindo em um estado de união com os atributos, como qualidades existindo com seus possuidores. Este, no entanto, não é o caso, pois a alma é realmente só uma testemunha inativa de tudo. A compreensão não tem refúgio, isto é, não há materiais dos quais ela é constituída. Aquilo que é chamado de vida envolvendo a existência da compreensão, surge dos efeitos dos atributos se unindo. Outros exceto esses atributos que são criados pela compreensão, agindo como causas, criam a compreensão que mora no corpo. Ninguém pode compreender os atributos em sua natureza ou forma de existência real. A compreensão, como eu já disse, cria os atributos. A alma simplesmente os contempla como uma testemunha inativa. Esta união que existe entre a compreensão e a alma é eterna. A compreensão habitante percebe todas as coisas através dos sentidos, os quais são eles mesmos inanimados e não entendedores. Realmente os sentidos são somente como lâmpadas que lançam sua luz para revelar objetos para outros sem elas mesmas serem capazes de vê-los. Exatamente esta é a natureza dos sentidos, da compreensão e da alma. Sabendo disso, alguém deve viver alegremente, sem se entregar à tristeza ou à alegria. Tal homem é citado como estando além da influência do orgulho. Que a compreensão cria todos estes atributos é devido à sua própria natureza, assim como uma aranha tece fios por sua própria natureza. Estes atributos devem ser conhecidos como os fios que a aranha tece. Quando destruídos, os atributos não cessam de existir. Sua existência cessa de ser visível. Quando, no entanto, uma coisa transcende o alcance dos sentidos, sua existência ou não é afirmada por inferência. Esta é a opinião de um grupo de pessoas. Outras afirmam que com a destruição os atributos cessam de existir. Resolvendo este problema complicado endereçado à compreensão e reflexão, e dissipando toda dúvida, uma pessoa deve rejeitar a tristeza e viver em alegria. O que o orador inculca nesses versos é isto. Alguns são de opinião que com a aparente destruição do corpo, os atributos que compõem o corpo não cessam de existir. É verdade que eles cessam de ser perceptíveis pelos sentidos, mas então, embora afastados do alcance dos sentidos, sua existência pode ser afirmada por inferência. O argumento é que, se destruídos, seu reaparecimento seria impossível. O reaparecimento, entretanto, é certo. Pois o renascimento é uma doutrina que é aceita como uma verdade solene que não requer argumento para prová-lo. Por isso, os atributos, quando aparentemente destruídos, continuam a existir. Eles são considerados então como inerentes ao corpo linga ou sutil. A opinião contrária é que, quando destruídos, eles são destruídos para sempre. A última opinião é condenada pelo orador.
Como homens não familiarizados com seu fundo ficam angustiados quando eles caem sobre esta terra que é como um rio cheio com as águas do adormecimento, assim mesmo é afligido aquele homem que decai daquele estado no qual há uma união com a compreensão. Homens de conhecimento, no entanto, conhecedores de Adhyatma e armados com fortaleza, nunca são afligidos, porque eles são capazes de atravessar para a outra margem daquelas águas. De fato, o conhecimento é uma balsa eficiente naquele rio. Homens de conhecimento não têm que enfrentar aqueles terrores pavorosos que alarmam aqueles que são desprovidos de conhecimento. Com relação aos virtuosos, nenhum deles alcança um fim que é superior àquele de alguma outra pessoa entre eles. De fato, os virtuosos mostram, neste aspecto, uma igualdade. Com relação ao homem de conhecimento, quaisquer ações que tenham sido feitas por ele em tempos passados enquanto ele estava imerso em ignorância e quaisquer atos repletos de grande iniquidade que ele faça depois da obtenção de conhecimento, ele destrói ambos pelo conhecimento como seu único meio. Então, após a obtenção de conhecimento, ele cessa de cometer esses dois males, isto é, criticar as más ações de outros e fazer quaisquer más ações ele mesmo sob a influência da atração. Capítulo 287. Samanga para Narada sobre liberdade de tristeza e medo. Yudhishthira disse: as criaturas vivas sempre têm medo da tristeza e da morte. Diga-me, ó avô, como a ocorrência destes dois pode ser impedida? Bhishma disse: em relação a isto, ó Bharata, é citada a antiga narrativa da conversa entre Narada e Samanga. Narada disse: enquanto outros saúdam seus superiores somente por uma inclinação de cabeça, tu saúdas teus superiores por te prostrares no chão até que teu peito entre em contato com o solo. Tu pareces estar empenhado em cruzar o rio da vida com tuas mãos. Isto é, mesmo em tua angústia mais terrível tu dependes de ti mesmo. Cruzar o temível rio da vida sem uma balsa e somente com a ajuda dos braços nos implica em grande independência. Tu pareces estar sempre livre de tristeza e extremamente alegre. Eu não vejo que tu tens a menor ansiedade. Tu estás sempre contente e feliz e pareces te divertir em felicidade como uma criança. Samanga disse: ó dador de honras, eu sei a verdade sobre o passado, o presente e o futuro. Então eu nunca fico triste. Aquilo que não existiu e não existirá, não existe no momento presente. Tudo, portanto, que é da natureza de Asat é inexistente. Nossas tristezas estão relacionadas com o Asat. Sabendo disso, eu rejeitei todas as tristezas. Eu sei também qual é o início das ações neste mundo, qual é a cessão de seus frutos, e quão variados são aqueles frutos. Por isso eu nunca me entrego à tristeza. Eu compreendi que ações são para a tristeza, que os frutos das ações também são para a tristeza apesar do caráter aparente de alguns, e que os frutos das ações são variados, às vezes aparecendo outros resultados que não são aqueles esperados. Por isso eu não me entrego à tristeza, pois eu evito as ações e não me angustio por não obter os resultados das ações ou pela acessão de frutos que não são aqueles aparentemente agradáveis. Veja, o analfabeto, o indigente, o próspero, ó Narada, o cego, idiotas e loucos, e nós também, todos vivemos. Nós que evitamos as ações não estamos mortos. Realmente, nós vivemos exatamente como os outros. E aqueles outros, tão desigualmente situados. Estes vivem em virtude de suas ações de vidas passadas. As próprias divindades, que existem livres de doenças, existem naquele estado em virtude de suas ações passadas. Os fortes e os fracos, todos, vivem em virtude de suas ações passadas. É adequado, portanto, que tu nos considere em estima. Os donos de milhares vivem. Os donos de centenas também vivem. Aqueles que são oprimidos pela tristeza vivem. Veja, nós também estamos vivendo. Quando nós, ó Narada, não cedemos à tristeza, o que a prática dos deveres de religião ou a observância de ações religiosas podem fazer por nós. E já que todas as alegrias e tristezas também não são intermináveis, elas são, portanto, incapazes de nos agitar em absoluto. A ignorância se encontra na base da tristeza. Por rejeitar a ignorância, nós temos evitado a tristeza.
Por isso, nem religião ou atos religiosos tais como sacrifícios, etc., podem nos fazer algum bem ou mal. Em relação à alegria e miséria também, essas duas não podem nos agitar em absoluto, já que nós conhecemos seu valor, ambas sendo efêmeras em comparação com o período pelo qual nós vivemos. Aquilo pelo qual homens estão citados como sábios, de fato, a própria base da sabedoria, é a liberdade dos sentidos do erro. São sentidos que se entregam ao erro e à angústia. Alguém cujos sentidos estão sujeitos ao erro nunca pode ser citado como tendo obtido sabedoria. Aquele orgulho ao qual cede um homem sujeito ao erro é somente uma forma de erro ao qual ele está sujeito. Com relação ao homem de erro, ele não tem nem este mundo nem o próximo. Deve ser lembrado que as angústias não duram para sempre e que a felicidade não pode ser tida sempre. Por essa razão, ninguém deve se entregar ao orgulho, dizendo, eu sou feliz, nem se ceder à tristeza, dizendo, eu sou miserável. Felicidade e miséria são transitórias. O homem de sabedoria nunca deve se permitir ser agitado por esses estados transitórios de sua mente. A vida mundana com todas as suas vicissitudes e incidentes dolorosos, alguém como eu nunca adotaria. Tal pessoa não se inquietaria por objetos desejáveis de prazeres, e não pensaria em absoluto na felicidade que sua posse pode ocasionar, ou, de fato, nas angústias que se apresentariam. Alguém capaz de depender de si mesmo nunca cobiçaria as posses de outros. Não pensaria em lucros não obtidos, não sentiria grande prazer nem na aquisição de riqueza imensa, e não se entregaria à tristeza pela perda de riqueza. Nem amigos, nem riqueza, nem nascimento nobre, nem erudição escritural, nem mantras, nem energia, podem conseguir resgatar alguém da tristeza no mundo seguinte. É somente pela conduta que alguém pode obter felicidade lá. A compreensão do homem não familiarizado com yoga nunca pode ser dirigida para a emancipação. Alguém não familiarizado com yoga nunca pode ter felicidade. Paciência e a decisão de rejeitar a tristeza, estes dois indicam o advento da felicidade. Qualquer coisa agradável leva ao prazer. O prazer causa orgulho. O orgulho produz tristeza. Por estas razões eu evito todos esses. Angústia, medo, orgulho, estes que entorpecem o coração, e também prazer e dor, eu observo como uma testemunha indiferente, já que meu corpo é dotado de vida e se move continuamente. Eu sou obrigado a observá-los porque eu sou um ser vivo que tem um corpo, mas então eu os observo como uma testemunha tranquila. Rejeitando riqueza e prazer, e sede e erro, eu vago pela terra, livre de aflição e todo tipo de ansiedade de coração. Como alguém que bebeu néctar eu não tenho medo, aqui ou na vida futura, da morte, ou iniquidade, ou cupidez, ou de qualquer coisa desse tipo. Eu obtive esse conhecimento, ó Brahmana, como resultado de minhas penitências severas e indestrutíveis. É por esta razão, ó Narada, que a tristeza, mesmo quando ela vem para mim, não consegue me afligir,